Olá, queridos, tudo bem? No bloco anterior, começamos a discutir a pontuação associada ao período composto. E eu mostrei a você que a pontuação que está associada ao período composto tem íntima relação com a pontuação que estudamos no período simples. E, aliás, a análise sintática do período simples é condição basilar para que você entenda a análise sintática do período composto. Por isso que a língua portuguesa tem esses degraus para serem percorridos ao longo do seu estudo. Veja comigo aqui na tela, por gentileza, então, o que acontece. Eu falei só das subordinadas. Nos dois primeiros casos, muito simples. Substantivas. Substantivas são de 6 tipos. Subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva, nominal e apositiva. No caso das 5 primeiras, fácil. Você sabe que não existe vírgula entre sujeito e verbo, separando o predicativo do verbo e do sujeito, do objeto direto eu não posso separar por vírgula do verbo, o objeto indireto também não posso, o complemento nominal também não posso. Então não há vírgula na separação dessas orações. Inclusive comentei com você que eu também não posso empregar vírgula para separar a conjunção integrante do resto da oração subordinada. Lembrando que a conjunção integrante ela só vai existir nas orações subordinadas substantivas que são desenvolvidas, ok? Mas eu não posso separar por pontuação a conjunção do resto da oração. A única que vai receber pontuação é a apositiva e pontuação obrigatória. Tanto que comentei com você que a apositiva praticamente não vai aparecer em provas. Porque a própria pontuação define que ela é diferente das demais. Por isso que ela praticamente não cai, porque é muito fácil. Falamos das adjetivas. As adjetivas, elas estão ligadas àquela pontuação semântica que já discutimos previamente, tanto quando estudamos as orações subordinadas adjetivas, bem como quando falamos dos apostos na aula passada. Ok? Pontuação semântica explicativa ou restritiva, lembrando que explicativa é com pontuação, restritiva sem pontuação. Pontuação esta que pode ser vírgula, pode ser travessão, podem ser parênteses, ok? Queridos, depois passamos às adverbiais. Aí listei para você as adverbiais. Causais, consecutivas, concessivas, comparativas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais e temporais. Destaquei em amarelo 5 delas. Concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais e temporais. E diz que esse destaque em amarelo significa um padrão de pontuação semelhante ao que ocorre no período simples. Por que semelhante, queridos? Porque concessivas, condicionais e conformativas têm vírgula obrigatória tanto na ordem direta, bem como na ordem inversa. Agora, finais, proporcionais e temporais possuem vírgula obrigatória quando deslocadas, mas vírgula facultativa quando estão na ordem direta. E depois comentei separadamente causais, consecutivas e comparativas porque merecem essa dedicação exclusiva. Queridos, agora vamos falar das coordenadas. Nas coordenadas, queridos, é nas coordenadas que mora a cereja do bolo da pontuação. Por quê? Porque aqui agora não tem uma vinculação com o período simples. Todo o resto eu consigo vincular no período simples. Aqui não. Então aqui precisamos estudar separadamente para entender esse padrão de pontuação que temos aqui, beleza? Quero lembrar a você o seguinte, que eu tenho orações coordenadas assindéticas, ou seja, sem conectivos, e orações coordenadas que são sindéticas, ou seja, com conectivos. E relembro a você que as orações coordenadas sindéticas são de 5 tipos. Quais são? Aditivas, alternativas, ok? Você também vai ter as adversativas. Você terá também as conclusivas. E você terá também as explicativas, ok? Você terá todas essas aqui dentro das sindéticas. Você vai observar o seguinte, que existe uma proximidade muito grande entre adversativas e conclusivas, as explicativas mais ou menos semelhante, e aqui nas aditivas um detalhe mais especial.
Veja comigo a tela, por favor, e vamos analisar juntos. Olha o que nós temos no primeiro exemplo. Vou trabalhar com os exemplos que nós já trabalhamos nas aulas de orações coordenadas, até para você entender o que eu apliquei em cada um daqueles exemplos. O advogado fez um péssimo trabalho e cobrou caro. O que nós sabemos? Nós temos aqui, ó, o advogado fez um péssimo trabalho, eu tenho outro aqui, e cobrou caro, ok? Você já sabe, já fiz a classificação. Oração coordenada assindética, oração coordenada sindética aditiva, ok? Já está classificada. O que nós sabemos aqui neste caso? Vem cá comigo. Quem é que fez um péssimo trabalho? O advogado, que é o seu sujeito. Quem é que cobrou caro? Ele. Vou trocar de cor aqui, senão você não vai conseguir ver, né? Ele, sujeito elíptico, que se refere ao advogado, ou seja, os dois verbos têm a mesma referência, os dois verbos possuem a mesma referência. Queridos, neste caso, o que temos? Discutindo, claro, o padrão da pontuação. Uma vírgula aqui nessa posição é uma vírgula proibida, ok? É uma vírgula proibida, não permitida. Por quê? Dois verbos unidos aditivamente, ligados a um mesmo sujeito. Eu tenho um emprego de uma vírgula, portanto, que é proibida. Olha o exemplo de baixo. O advogado fez um péssimo trabalho e o escritório cobrou caro por isso. Olha aqui, eu tenho em amarelo a oração coordenada assindética e tenho em laranja a oração coordenada sindética aditiva, ok? Aditiva. Queridos, o que nós temos aqui? Quem é que fez um péssimo trabalho? O advogado, que é o meu sujeito. Quem é que cobrou caro por isso? Quem cobrou caro por isso? O escritório. Esse aqui é o meu sujeito. Orações aditivas, só que agora ligadas por sujeitos diferentes. Aqui já entra uma polêmica. Que polêmica? Se pegarmos boa parte dos gramáticos, eles falam que nesta circunstância o emprego da vírgula é obrigatório. Por exemplo, Celso Cunha defende que essa vírgula aqui ela tem emprego obrigatório por serem orações aditivas com sujeitos diferentes, ok? Já Ivanildo Bechara diz que essa vírgula é facultativa, que eu só deveria colocar uma vírgula separando as orações aditivas com sujeitos diferentes se houver uma ambiguidade. Caso não haja ambiguidade, eu não preciso empregar essa vírgula. E aí, Elias, o que nós devemos fazer? Eu vou te falar o seguinte. Em geral, o que nós observamos em prova é o examinador coloca um texto sem vírgula e pergunta se a vírgula pode ser inserida. E pode, vai dar sempre certo. Só que o CESP, em 2 oportunidades, perguntou se essa vírgula é facultativa. E adivinha qual foi o gabarito dado? Certo. Então vem cá. Como é que nós vamos considerar isso aqui pensando no CESP? E o entendimento do CESP, claro, ele vai poder ser estendido a outras provas. A gente teria uma margem para recurso. É uma vírgula facultativa. Vírgula facultativa. Só que já digo a você o seguinte, há precedente para também considerar como obrigatório. Estou contrapondo 2 gramáticos de renome, Celso Cunha e Bechara, ok? Só que estou te falando porque quando foi cobrado assim, ó, nesse trecho a vírgula pode ser retirada. Aí é mais complicado. Quando foi cobrado assim, a vírgula foi considerada facultativa e a vírgula de fato poderia ser retirada, ok? Ela de fato poderia ser retirada. Agora, o que observamos na maioria dos outros casos é que eles te dão um trecho sem vírgula e pedem para você colocar a vírgula. Aí nesse caso está tudo tranquilo, tudo certo, beleza? Mas temos um precedente gramatical para os dois, ok? Para os dois. Nem adianta você ficar me perguntando, professor, e como é que a IBFC cobra? Professor, e como é que a FGV cobra? Porque boa parte dessas bancas não entraram nessa polêmica. Eles até perguntam sobre o assunto, mas sem entrar na polêmica, sugerindo o acréscimo da vírgula. E eu sempre vou poder botar a vírgula. A dúvida é se eu posso deixar de empregar a vírgula. E sobre isso, até hoje, o que apareceu indicou que a vírgula tinha emprego facultativo.
ok? Facultativo. Então está aí marcado para você. Aproveito para te lembrar de algo muito importante. Como são orações coordenadas, eu já havia comentado isso com você anteriormente. Eu poderia, claro, separá-las por ponto final, porque essa é a grande graça de uma coordenada em relação a uma subordinada. Como elas são independentes, eu posso separá-las em períodos distintos, semelhante ao que aconteceu naquela questão em que falamos do zeugma, lembra? No zeugma não tinha um ponto final e duas orações diferentes, dois períodos diferentes? Semelhante. A coordenação me permite isso, ok? Lembrando a você, vou até colocar aqui na frente, que essas pontuações aqui, ó, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação, são pontuações que têm qual finalidade? A finalidade delas encerrar período, ok? Só elas têm essa responsabilidade de encerrar um período. Claro, existe uma diferença de sentido leve entre um ponto final e um ponto de interrogação, porque uma afirmação, outra é uma pergunta. Agora, entre o ponto final e o ponto de exclamação, a diferença é só entoacional, nem chega a ser uma diferença de sentido. Mas são essas as pontuações habilitadas para encerrar períodos, ok? Veja comigo então a tela de novo, que eu vou voltar com você lá nos exemplos que estamos trabalhando. Veja os exemplos aqui apresentados. Mude o seu comportamento ou mude-se daqui, embaixo. Ou mude o seu comportamento ou mude-se daqui. Existe uma pequena diferença entre as duas, e isso diz respeito à classificação, ok? E vou te mostrar que diferença é essa. No caso da primeira, não há conjunção, oração coordenada assindética. No caso da segunda, oração coordenada sindética alternativa. Agora, no caso de baixo, as duas possuem conjunção. E como as duas possuem conjunção, são duas orações coordenadas sindéticas alternativas. São duas orações coordenadas sindéticas alternativas. Tudo bem? Como é que eu sei disso, professor? Aqui só tem uma conjunção. Aqui nós temos duas, ok? Então, por isso que há essa diferença. E essa diferença vai impactar na pontuação. Porque no primeiro exemplo, como eu tenho conjunção somente na primeira, a gramática diz que uma vírgula pode ser colocada, ou seja, se ela pode ser colocada, ela é facultativa, por razões de ênfase, para dar ênfase à frase que foi aqui colocada. Eu poderia colocar sem a vírgula, mude o seu comportamento ou mude-se daqui, ou para dar ênfase, mude seu comportamento ou mude-se daqui, com um valor enfático. Já no caso de baixo, em que eu coloco duas conjunções, poderia ser ou, ora, nem. Quando eu faço esse par de conjunções, o emprego da vírgula passa a ser obrigatório, ok? Passa a ser um emprego obrigatório. Vamos avançar agora e vamos falar acerca das orações subordinadas adverbiais. As adverbiais têm uma característica interessante acerca delas, porque agora sim nós começamos a trabalhar com ponto e vírgula. Agora sim nós começamos a falar sobre esta famosa pontuação. Olha o primeiro exemplo. É um bom livro, mas custa caro. Queridos, orações adversativas, orações conclusivas e orações explicativas devem ser separadas por pontuação. Vou repetir. Orações adversativas, orações conclusivas, orações explicativas devem ser separadas por pontuação. A peculiaridade fica por conta das explicativas, porque nas explicativas eu não posso empregar a variabilidade de pontuações que eu posso empregar nas adversativas e nas conclusivas, mas as três devem ter separação por pontuação. Olha o primeiro exemplo. É um bom livro, mas custa caro. Queridos, neste meu caso, veja o emprego desta vírgula aqui, e essa vírgula tem emprego obrigatório. O emprego dessa vírgula ali é um emprego obrigatório. Detalhe, eu posso trocar essa vírgula por um ponto final ou posso trocar essa vírgula por um ponto e vírgula. As duas pontuações são aceitas. Posso colocar um ponto final, posso colocar um ponto e vírgula. As duas pontuações são aceitas. Uma vírgula
após o vocábulo mas é sempre, sempre, sempre proibida. Tudo bem? Uma vírgula após a conjunção mas é proibida. Eu não posso colocar uma vírgula depois do mas, ok? Agora antes, pode ser ponto final, pode ser vírgula ou pode ser ponto e vírgula. Qualquer uma das pontuações bem-vinda. Lembrando que ponto final, letra maiúscula, vírgula ou ponto e vírgula, letra minúscula. Agora veja que nos outros exemplos, eu troquei na minha sentença o mas por um entretanto. Eu tenho um estatuto especial para o mas e um estatuto para o resto. Qual que é o funcionamento? É um bom livro, entretanto custa caro. Queridos, essa vírgula aqui, ó, ela é, você já sabe, obrigatória. Poderia ser trocada, claro, por um ponto final, como está aqui na sequência, ou pode ser trocada também por um ponto e vírgula. Vou só destacar para você aqui embaixo. Eu posso trocar o que eu mostrei para você aqui em cima, vírgula, ponto e vírgula ou ponto final. Qualquer uma das pontuações é aceita. Só que o detalhe está na pontuação após o entretanto. Porque se antes vier uma vírgula, o emprego da vírgula aqui é um emprego proibido, ok? É uma vírgula proibida, assim como acontece aqui, porque a ideia é, eu mantive a vírgula e só troquei um mas por um entretanto. Como eu só troquei uma conjunção por outra, e aqui a vírgula é proibida, aqui também vai ser proibida, ok? Só que você com certeza já viu um entretanto seguido de vírgula. Quando é que o entretanto é seguido de vírgula? Quando antes vem ponto e vírgula ou vem ponto final. Neste caso, você pode, não é que você deva, mas você pode colocar uma vírgula. Lembra você que essa vírgula é uma vírgula facultativa, ok? E a outra possibilidade é se eu deslocar o entretanto. Veja que eu empreguei o ponto e vírgula aqui, porque como eu te disse, oração adversativa, conclusiva ou explicativa deve ser separada por vírgula, deve ser separada por pontuação, e veja que eu desloquei a posição do entretanto. E quando o entretanto está deslocado, o emprego da vírgula passa a ser obrigatório. Professor, e por que eu tenho um tratamento especial para o mas e para as demais conjunções? Queridos, o mas é uma conjunção tida como verdadeira. O que isso quer dizer? É uma palavra que sempre foi conjunção na história da língua portuguesa. Agora os demais, todavia, contudo, entretanto, no entanto, eles um dia foram advérbios. Advérbios que, por processos de gramaticalização, tornaram-se conjunções. Isso aconteceu com a maioria das conjunções, tá? Com a maioria delas. O que acontece então? Eu tenho um tratamento especial para o mas. O mas, ele não pode ser deslocado. Agora, entretanto, contudo, todavia, no entanto, não obstante, todos os outros podem ser deslocados. Só o mas que não desloca, e é por isso que eu tenho essa peculiaridade. Vai haver a separação por pontuação, mas eu nunca vou colocar uma pontuação separando o mas do resto da oração. Agora, no caso das demais, entretanto, todavia, contudo, no entanto, no caso das demais, se vier vírgula antes, não pode haver vírgula depois. Se vier ponto e vírgula ou ponto final, o emprego da vírgula é facultativo, mas eu posso deslocar a conjunção e quando eu desloco o emprego da vírgula é obrigatório. Lembrando que esse deslocamento poderia ser feito inclusive para o final da oração. É um bom livro, ponto e vírgula. Custa caro, vírgula obrigatória, entretanto, porque está deslocado. Lembrando que aqui pode ser vírgula, ponto final ou ponto e vírgula. Só que qual que é a recomendação para cá? Ou ponto e vírgula ou ponto final, porque aqui já vai haver vírgula. Lembra que a principal missão da pontuação na língua portuguesa é a clareza. Esse esquema de pontuação aqui, ele é válido quase idêntico para as conclusivas. Sabe por que eu falo quase idêntico? Porque lá eu não tenho um vocábulo, nas conclusivas não existe um vocábulo como mas. Então, na verdade, a ideia é absorver tudo, exceto o que eu falei sobre o mas. Olha só, você estudou, portanto, vírgula, aqui você já sabe, obrigatória. E como a conjunção está na posição original, ligando as duas orações, o emprego de uma vírgula aqui, proibido. Lembrando a você que esta vírgula pode ser substituída por um ponto e vírgula ou um ponto final. Neste caso, o emprego da vírgula aqui, semelhante ao que vimos anteriormente, vou até colocar a mesma simbologia,
é um emprego facultativo, ok? E se eu deslocar a conjunção, ponto e vírgula, vírgulas aqui, obrigatórios. Obrigatórios. Aproveita, inclusive, para te lembrar que é quando a conjunção conclusiva está deslocada que eu posso colocar o pois. Lembram-se lá na tabela de conectivos de que eu coloquei o seguinte para você, que o pois em posição original, posição canônica, ele é causal ou explicativo. Agora, quando deslocado, semelhante ao que acontece aqui, ele passa a ter um valor conclusivo. Mas veja que o funcionamento é o mesmo que foi descrito lá nas adversativas, com uma exceção, que no caso é acerca do emprego da conjunção mas, ok? Tela de novo, por gentileza. E vamos olhar as explicativas. Não prejudique as pessoas, porque você pode ser prejudicado. Queridos, neste caso, das explicativas é porque eu não tenho mais aquela brincadeira de desloca a conjunção, separa a conjunção, tira a conjunção. Eu não tenho mais aquela salada toda que acontece nas adversativas e nas conclusivas. Só que nas explicativas, vírgula obrigatória. Vírgula obrigatória. Segundo a gramática da língua portuguesa, não prejudique as pessoas. Por que você pode ser prejudicado? Eu poderia separar por ponto final? Poderia. Poderia empregar um ponto e vírgula? Poderia. Só que o comum tradicional é observar só com vírgula porque é coordenação, ok? Na coordenação eu posso trabalhar com ponto final, posso trabalhar com ponto e vírgula, dentro da coordenação, ok? Dentro da coordenação isso não é problema. Só que neste caso é muito comum vir a oração apenas com vírgula pela tradição, pela estilística geral. Ok? Então assim falamos das pontuações nas coordenadas. Vem cá comigo, por favor, que eu quero aproveitar então o ensejo, quero aproveitar tudo isso que temos aqui para completar esse esquema aqui, ó. Olha só o que eu coloquei para você. Ponto final, interrogação e ponto e vírgula serve para encerrar período, ok? Vamos colocar aqui agora o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, queridos, ele vai aparecer onde na língua portuguesa? Enumerações. Lembrando que as enumerações são enumerações longas, ok? A recomendação é para enumerações longas. Pode aparecer também no zeugma, que discutimos também no zeugma, até porque são orações que são separadas quase coordenadas. E também nas coordenações. Fora isso, queridos, não pense no ponto e vírgula. Semelhante, dois pontos. Os dois pontos podem aparecer para você quando? Prova de concurso público, adora, né? Os dois pontos associados à explicação. Ok? Explicação. Agora, essa explicação você vai sempre ter de observar o que a banca diz. Porque é um valor explicativo? É um valor explicativo. Só que esse valor explicativo pode às vezes se dar por meio de uma enumeração. Aí pode ser que ele coloque para você assim, ó, ele doou tudo, dois pontos, livros, filmes e CDs, dois pontos. A banca pode perguntar se os dois pontos introduzem uma enumeração que detalhe o que foi dito anteriormente. É certo, porque tem valor explicativo. Então entenda a amplitude que existe essa palavra aqui de valor explicativo. Além disso, eu posso ter também os dois pontos associados à introdução de uma fala. Introdução de uma fala. Ok? Quando você, criança, lia um conto de fadas, estava dito o seguinte: e o gigante disse, dois pontos. Inclusive, quem é que trabalha nessa sequência? Travessão. O travessão também pode estar associado à introdução de uma fala no discurso direto, ok? Mas falamos muito do travessão em substituição à vírgula. Substituição à vírgula. Ok? Quando eu tenho lá vírgulas, eu coloco duas vírgulas, coloco dois parênteses, coloco também dois travessões, ou poderia empregar até, dependendo se encerrar o período, no lugar dos dois pontos. Comentamos sobre tudo isso. Aproveitando, queridos, quero aproveitar e colocar para você aqui, ó, as aspas. Para que servem as aspas na língua portuguesa? As aspas servem para ênfase. Eu quero enfatizar um termo.
As aspas servem para sentido conotativo, que é muito mais bem entendido quando você fala de análise de textos, né? Quando eu digo para você assim, ó, o descobrimento do Brasil. Esse descobrimento, entre aspas, significa justamente que não é literalmente o sentido denotativo de descobrimento, mas o sentido conotativo. O que mais que eu tenho associado às aspas, professor? As aspas podem marcar introdução de uma fala. De uma fala, uma citação. E eu posso ter também as aspas associadas aos estrangeirismos, ok? Associada aos estrangeirismos. E por fim, vou colocar para você aqui as reticências. As reticências, queridos, fazem parte de uma pontuação extremamente estilística. É uma pontuação muito estilística. Por isso que eu não posso colocar aqui, junto com o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, as reticências. Por quê? Existem períodos encerrados por reticências, mas às vezes, a depender do texto, do grau de subjetividade dele, nós encontramos reticências até entre sujeito e verbo. Então as reticências são uma pontuação extremamente estilística. E se for perguntado para você em provas sobre as reticências, eles não vão perguntar acerca da parte gramatical, mas vão perguntar sobre a parte da interpretação, perguntar se existe uma subjetividade, se existe uma pausa de pensamento, vai ser algo ligado ao texto e não à gramática, ok? Isso aqui é um panorama para você entender aquilo que falamos de pontuação. Lembrando que então, em encerramento de período, ponto e vírgula. Deixa eu te contar um segredo sobre ponto e vírgula. Ponto e vírgula, apesar de ser uma pontuação marcada por 2 pontos, é muito mais ponto final do que vírgula. Porque o ponto e vírgula só se comporta mesmo, idêntico a vírgula que nas enumerações longas, ok? Ele é muito mais parecido com ponto final. E mais, vou te contar um outro detalhe. Não existe nenhum caso da língua portuguesa em que você tenha de exclusivamente usar um ponto e vírgula. Sempre você vai ter uma alternativa, ou com a vírgula, ou com o ponto final. Só que, claro, não há nenhum caso em que só o ponto e vírgula resolve, mas existem casos em que ele é extremamente recomendado. Enumerações longas e que dentro dessas enumerações haja mais termos enumerados. É uma recomendação fortíssima para o uso do ponto e vírgula, ok? 2 pontos associados à explicação e associado à introdução de uma fala. Esses 2 pontos que vão estar muito próximos também do travessão, vão estar próximos dos parênteses que falamos tanto anteriormente. Travessão também tem a ver com a introdução de uma fala, assim como as aspas também tem a ver com a introdução de uma fala. Os travessões podem trabalhar também na substituição à vírgula, ou na substituição aos 2 pontos, ou a substituição dos parênteses. Aspas, ênfase, sentido conotativo, introdução de uma fala ou termos estrangeiros e as reticências dentro das pontuações estilísticas. Agora, vou te falar uma coisa. O que vai aparecer para você em provas com frequência? O que aparece para você em provas com frequência? Vírgula, porque você viu que dominou a aula inteirinha. 2 pontos aparece de vez em quando. Ponto e vírgula aparece de vez em quando. A substituição por travessão por parênteses aparece de vez em quando. O ponto final, interrogação, exclamação aparece de vez em quando. Aspas, muito pouco. Reticências, para não dizer nunca, quase nunca. Ok? Então tá aí o seu esquema todo bonitinho. E assim, queridos, encerramos a parte teórica de pontuação e eu espero que tenha sido bastante proveitoso, uma vez que este é um assunto que, claro, chama demais a atenção dos alunos devido à quantidade enorme de dúvidas em torno dele. Detalhe importante, e volto a dizer, não queira nesta aula de pontuação resolver todos os seus problemas acerca do assunto para os itens e também para as provas discursivas. É um processo. Conforme você for resolvendo muitas questões, esses sinais de pontuação vão passar a interiorizar suas estruturas gramaticais. Porque na hora da prova objetiva, você está ali disponível para fazer análises sintáticas e perceber os empregos das pontuações. Isso na hora da prova objetiva. Na prova discursiva não dá para ficar fazendo análise sintática o tempo inteiro, então a pontuação precisa ser mais internalizada e menos prescritiva, ok? Então tenha esta paciência. É semelhante, por exemplo, ao ponto e vírgula. Eu falo, você precisa entender o funcionamento do ponto e vírgula para uma prova de concurso público. Precisa entender. Mas, para redações, você tem a obrigação de usar o ponto e vírgula? Não, eu te falei que existem alternativas ao ponto e vírgula, ok? Então é importante você ter essa percepção, ok? Fortíssimo abraço, meus queridos, e até a próxima.